Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando o altar de bronze. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu vou convidar você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde eu vou estar orando por você, abençoando você, a sua família e os seus projetos. Então, vamos lá! Na nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre o altar de bronze, o altar do holocausto. Apenas recapitulando, nós vimos que o tabernáculo ele possui 3 partes. A primeira parte é o átrio. Então, o átrio que ele é formado por essa região delimitada por essa cerca de cortinas. Então, aqui nós temos o átrio. Então, nós temos aqui a tenda principal, também chamada tenda da congregação. Então, a região fora da tenda da congregação e interna a cerca de cortinas é chamado de átrio externo. Então, um adorador, um israelita, que se chegasse diante de Deus, que se chegasse próximo ao tabernáculo, a primeira coisa que ele ia ver ia ser o muro de cortinas brancas, sustentadas por colunas de bronze. Então esse muro de cortinas brancas, de cortinas de linho, representa a justiça que Deus exigiu do homem e que o homem não conseguiu cumprir. Ou seja, o homem pecou e toda a sua vida, todo o seu ser foi maculado pelo pecado. Então, por mais que o homem tente ser bom, ele sempre vai estar fazendo mal. Ou seja, até as suas atitudes boas estão maculadas, estão manchadas, estão motivadas por coisas más, coisas perversas. Davi ele diz no Salmo 51, verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós herdamos o pecado original de Adão. Toda a nossa natureza está manchada pelo pecado. Isaías 64, verso 6 fala que as nossas justiças aos olhos de Deus são como um trapo de imundície. Então, quando o israelita olhava para o muro de cortinas, ele percebia que ele não podia entrar ali no tabernáculo, não podia estar na presença de Deus, porque ele não conseguia ter a justiça que Deus exigia dele. Mas também o linho fino representa a justiça de Cristo. Somente um homem era tão branco, era tão alvo, era tão claro como as cortinas de linho. E esse homem era Jesus. Então, nós vemos que Jesus cumpriu aquilo que nós, seres humanos, não conseguimos. Ele cumpriu a lei, ele obedeceu a lei, ele permitiu que nós pudéssemos ter acesso até Deus através da obediência dele. E observe que cada cortina, as cortinas eram sustentadas por colunas de bronze. O bronze representa o juízo. Então, somente Cristo, ali na cruz do Calvário, ele pôde suportar a ira de Deus em relação ao nosso pecado. Deus é justo. Então, o israelita do lado de fora, ele via que ele não podia estar na presença de Deus porque ele não conseguia alcançar a justiça que Deus tinha exigido dele. Quando ele olhava para as colunas de bronze, ele percebia que, como ele era pecador, diante de um Deus santo, ele merecia morrer, ele merecia ir para o inferno. Mas, quando ele olhava lá para o topo de cada coluna, ele via a prata significando resgate,
Ou seja, ele percebia que embora ele fosse pecador, que jamais pudesse estar na presença de Deus pelas suas próprias obras, ele poderia encontrar alguém que morreria no seu lugar, que suportaria o juízo divino. E foi isso que Jesus fez. Ali na cruz, ele se fez pecado por cada um de nós. Ele suportou a ira de Deus para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Então, quando nós cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, a justiça de Cristo é imputada a cada um de nós. A justiça de Cristo é transferida para cada um de nós. Nós somos justos não porque fazemos coisas boas, mas porque a justiça de Deus ela foi imputada, ela foi transferida a cada um de nós. Então, quando Deus olha para alguém que se arrependeu dos seus pecados, para alguém que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vê a justiça de Cristo. Ele vê aquela pessoa coberta pela justiça de Cristo. Por isso é que nós podemos ser aceitos diante de Deus, não por nossas obras, mas por causa da justiça de Cristo, obtida ali na cruz e imputada a cada um daqueles que creem. Amém? Então, o israelita, quando se aproximava do tabernáculo, ele via justamente isso. E ele também percebia que não existia uma outra porta que ele pudesse entrar no tabernáculo. Que havia uma única porta, um único caminho para ele chegar na presença de Deus. E essa porta representa Jesus. Jesus, em muitos momentos das Escrituras, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. Jesus não é um dos muitos caminhos. Jesus não é uma possibilidade. Jesus é o único caminho até Deus. Então a porta mostra justamente isso. Jesus também disse no Evangelho de João, capítulo 10, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou a porta, quem crer em mim será salvo. Então Jesus se mostrou o único caminho para a presença de Deus. Então o israelita, quando entrava, do lado de fora, ele percebia o seu pecado, ele percebia a sua insignificância, ele percebia que era merecedor do juízo divino. Ele se arrependia do seu pecado, ele pela fé olhava para Cristo, pela fé ele olhava para a porta e entrava por essa porta. E quando ele entrava dentro do tabernáculo, a primeira coisa que ele via era o altar de bronze, o altar do holocausto. Então vamos ver o que o texto diz. Um pouquinho para frente aqui, ó. Êxodo 27, do 1 ao 8. Farás também o altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o seu comprimento, e de 5 a largura. Será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos farás levantar-se 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros. Todos esses utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também uma grelha de bronze em forma de rede, a qual farás 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. E as porás dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais se meterão nas argolas, de um e de outro lado do altar, quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Observe que em muitos momentos, principalmente em Êxodo 25 também, agora em Êxodo 27, nós vemos que Deus deu uma orientação muito clara para Moisés, que era para ele fazer tudo de acordo com o modelo que Deus havia mostrado no monte.
Então, ou seja, não havia espaço para a criatividade humana nesse momento. Não havia espaço para a imaginação de Moisés. Ou seja, Moisés tinha que conseguir a planta do tabernáculo à risca. Porque cada um desses objetos representavam verdades, eram figuras daquilo que estava nos céus. Então, Moisés construiu o altar de bronze, o altar do holocausto, de acordo com o modelo que ele viu no monte, que Deus havia mostrado no monte. Algumas aulas anteriores, nós lemos lá em Hebreus, capítulo 9, onde nós vemos que os objetos que haviam no tabernáculo eram figuras dos objetos reais que estavam no céu. Então Moisés tinha que seguir à risca a planta que Deus havia mostrado. Moisés tinha que seguir à risca o modelo que Deus tinha mostrado para ele no monte. Então, esse é o altar do holocausto. É claro, mais uma vez eu quero dizer que são figuras da internet aproximadas. A gente vê em livros, a gente vê em alguns seminários figuras como essas, mas são figuras aproximadas. Nós não sabemos como eram de fato os objetos do tabernáculo. Mas o texto diz que o altar de holocausto era feito de madeira de acácia revestido de bronze. Então o israelita, quando ele chegava, ele entrava pela porta, a primeira coisa que ele via era o altar de bronze, mostrando que era necessário realizar um sacrifício para que ele pudesse ser aceito diante de Deus, para que ele pudesse ter os seus pecados perdoados. João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O bronze, nós já estudamos, representa o juízo de Deus. Então nós somos pecadores, merecemos ser julgados, merecemos o juízo de Deus. Mas Cristo, que nunca pecou, ele suportou o juízo de Deus no meu lugar e também no seu lugar. Ele foi o nosso substituto. Então, a palavra vicário, ela significa tomar o lugar de outro ou servir como substituto. Jesus, ele foi o nosso substituto. Nós merecíamos morrer, nós merecíamos ser julgados pelos nossos pecados. Nós merecíamos ir para o inferno por causa dos nossos pecados, mas Cristo foi o nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar. Ele foi julgado por Deus no nosso lugar. A palavra altar, no original, significa um lugar de sacrifício. É interessante que nós vemos muitas pessoas falando em altar, como se altar um local de bênção. A gente vê muitos cânticos, muitos hinos falando: toque no altar, eu vou chegar até o altar do Senhor, etc. Mas muitas pessoas não sabem muito bem o que significa altar. Altar não é um lugar de vida, altar é um lugar de morte. Basta perguntar para a ovelhinha, para o cordeirinho que era sacrificado nesse lugar. Ele ia saber que o altar não era um lugar de vida, era um lugar de morte. Mas no momento que uma vítima inocente era morta, ali, nesse altar, o seu sangue era derramado e depois o seu corpo era queimado, o adorador obtinha vida. Então, é uma vida que vinha a partir da morte de uma vítima inocente. Hoje nós podemos encontrar vida no altar do Senhor por causa do sacrifício, por causa da morte do seu Filho Jesus. No Velho Testamento, a palavra altar é encontrada aproximadamente 374 vezes. Eu nunca contei, mas eu acredito na citação do livro que eu estava estudando. Então essa palavra aparece com o mesmo significado, nos ensinando que sempre que nós nos aproximamos, o ser humano se aproxima da divindade, é necessário ser realizado um sacrifício.
Então, para que nós tenhamos acesso à presença de Deus, é necessário o sacrifício de uma vítima inocente, como nós vimos lá em Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia fala que eles cobriram a sua nudez com folhas de figueira. Após Deus ter trazido a sentença para Adão, a sentença para Eva, a sentença para a serpente, a Bíblia fala que Deus vestiu o homem e Eva, Adão e Eva, com vestes de peles. Ou seja, ele cobriu a nudez deles com vestes feitas de peles de animal. Então subentende-se que foi necessário o sacrifício de uma vítima inocente para que Deus pudesse cobrir a nudez, pudesse cobrir a vergonha do pecado do homem, para que Deus pudesse cobrir o pecado do homem, sempre apontando para a vinda de Jesus, que um dia viria para derramar seu sangue, para cobrir o nosso pecado. Então vamos ver o que o texto continua nos dizendo. Vamos ver um pouquinho, continuar aprofundando o significado do altar de bronze. Então a primeira coisa, mais uma vez, a primeira coisa que o adorador via após entrar pela porta era o altar do holocausto. A palavra holocausto, ela é formada por duas outras palavras, holos, que significa inteiro, e kaumatsu, que significa queimar. Então era um sacrifício que devia ser totalmente queimado, consagrado a Deus. Então era um sacrifício que deveria ser totalmente queimado. Muitos sacrifícios no Velho Testamento não eram totalmente queimados. Então muitas vezes era apenas o sangue derramado, muitas vezes apenas a gordura era queimada, mas o holocausto era um sacrifício específico, onde todo o corpo da vítima era queimado pelo fogo. Então esse é o significado do altar de bronze. Cristo, quando ele veio neste mundo, na sua primeira vinda, então ele se ofereceu completamente a Deus, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. O altar era feito de madeira de acácia e recoberto de bronze. Então isso é muito importante. Então o altar era feito de madeira de acácia e coberto de bronze. Mais uma vez o bronze representando o juízo divino. A madeira de acácia, já falamos sobre isso na aula sobre as ofertas, significa a vida humana. Então, vamos ver agora um pouquinho sobre as dimensões do altar. Então esse altar ele era quadrado. Ele tinha 5 côvados de comprimento, 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. Então era um quadrado de 5 côvados de lado e tinha 3 côvados de altura. Então lembrando que um côvado, vamos aproximar agora. Lembre que um côvado é a distância aproximada do cotovelo até o dedo médio. Ele variava entre 45 centímetros até 52 centímetros. 52 centímetros o côvado longo. Mas geralmente, pelo menos aqui no nosso texto, um côvado era aproximadamente 45 centímetros. Então, para facilitar as nossas contas, eu vou aproximar o côvado por meio metro, para ficar mais fácil. Então, como cada côvado, na nossa aproximação, tinha aproximadamente meio metro, então o comprimento era 2,5 metros, a largura 2,5 metros e a altura 3 vezes meio, 1,5 metro. Então o altar do holocausto ele tinha 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. Então era um altar grande, né? A madeira de acácia, aqui eu coloquei uma figura, eu encontrei na internet uma figura de uma acácia. Então a madeira de acácia, ela provinha de uma pequena árvore de excepcional beleza que crescia nos lugares secos. Olha que interessante. Bastante resistente, inclusive a ataques de insetos.
como por exemplo os cupins. Então, não é difícil a gente fazer uma ligeira comparação entre a madeira de acácia e o Senhor Jesus. Então, olha só o que a palavra de Deus fala. Isaías 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Olha que maravilha. A acácia era uma árvore que crescia em lugares secos. Jesus também, ele cresceu em um lugar seco. Então, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Olha que maravilha. Louvado seja Deus. Então, se a porta do átrio, se a porta do tabernáculo era o lugar da decisão, diante do altar do holocausto, nós encontramos agora como pecadores, necessitando do perdão divino. Então, no altar de bronze, aceitamos a nossa condição de pecadores e buscamos a aceitação de Deus. Então, nós somos pecadores. Não tem como nós apenas crermos em Jesus e pronto. É necessário que nós aceitemos a nossa condição de pecadores, que de forma alguma podemos encontrar a vida eterna por outros caminhos. Só existe um caminho até Deus, e esse caminho é Jesus. As nossas boas obras, por mais boas que sejam, elas estão manchadas pelo pecado. Sempre vai ter uma motivação perversa ali por trás. Sempre vamos querer alguma coisa, estamos buscando alguma coisa. Então, pode ser um pensamento. Uma ilustração que eu gosto muito é uma ilustração que eu aprendi quando eu fazia parte do Ministério de Evangelismo Explosivo Internacional 3 no Brasil. Então, uma coisa muito interessante, uma ilustração que eu aprendi lá, era a ilustração do omelete de ovos estragados. O que é essa ilustração? Como que era essa ilustração? Imagine que você vem à minha casa e eu não tenho nada para oferecer para você. Aí eu olho na despensa, eu encontro apenas 5 ovos. Aí eu tenho uma excelente ideia. Vou fazer um omelete para você. Aí eu quebro o primeiro ovo, tá perfeito. Quebro o segundo ovo, ok. Quebro o terceiro ovo, excelente. Quebro o quarto ovo, muito bom. Mas o quinto ovo está estragado. O que aconteceria se eu colocasse o ovo estragado junto com os ovos bons? O que será que aconteceria? Provavelmente o ovo estragado ia estragar os outros ovos. Ah, mas e os outros ovos? Eram 4 ovos bons? Só um ovo estragado? Ninguém ia perceber. Será que não? É claro que todos iam perceber. Por quê? Um ovo podre, um ovo estragado, estraga todos os ovos bons. Isso é claro. Por mais que eu tente colocar tempero, coloque cebola, coloque outras coisas ali, pimenta e outras coisas, nada poderá esconder o estragado do ovo. Da mesma forma, é o pecado humano, somos nós. Por mais que façamos o bem, um pecado mancha toda uma vida perfeita diante de Deus, digamos assim. Tiago 2,10 fala: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Então, se eu guardar todos os mandamentos, mas no último dia da minha vida, num segundo eu tiver um pensamento mau, esse pensamento mau manchou, estragou toda uma vida perfeita, digamos assim, aos olhos de Deus. Tiago 2,10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E nós pecamos por ações, pecamos por pensamentos, pecamos quando deixamos de fazer aquilo que é certo. Tiago 4,17 fala:
Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Se eu posso fazer o bem para uma pessoa e não faço, então eu estou pecando por deixar de fazer coisas boas. Então todo o nosso ser é mau. Um pecado só mancha toda uma vida de perfeição. E Deus exige de nós a perfeição. Jesus diz em Mateus 5,48: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Deus exige do homem a perfeição. Mas como um pecado só mancha toda a nossa vida, nós jamais poderemos ser aceitos diante de Deus. Por isso que é necessário nós estarmos diante do altar de bronze. Porque o altar de bronze mostra que o pecado do homem precisa ser resolvido. E o pecado do homem só pode ser resolvido por meio de Jesus, por meio do sangue de Jesus. Então é necessário nós aceitarmos a nossa condição de pecadores diante de Deus. Senhor, eu sou pecador. Senhor, eu quero fazer o bem, não consigo. Senhor, perdoa meu pecado. Eu creio que só o sangue do Senhor Jesus Cristo pode me purificar dos meus pecados. Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim. E aí, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, no altar de bronze, aceitamos a nossa condição de pecadores e buscamos a aceitação de Deus mediante a substituição. Levítico 1, 4 a 5. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, o adorador, o israelita, após reconhecer que era pecador, após reconhecer que merecia a condenação de Deus, após se arrepender dos seus pecados, ele colocava a sua mão em cima da cabeça da vítima inocente. É como se o pecado daquela pessoa fosse transferido para aquela vítima inocente, para aquele animal, para aquele cordeiro. Então, não que havia uma transferência, mas isso era uma figura para aquilo que aconteceria no futuro, para Jesus. E quando nós cremos em Jesus, nós cremos que o nosso pecado foi transferido para Jesus ali na cruz, quando ele estava sofrendo a ira de Deus ali no Calvário. E quando ele pagou o último pecado, ele disse: tetelestai, ou seja, está pago, está consumado, eu paguei o seu pecado. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará um novilho perante o Senhor. Então era o próprio israelita, que nesse caso aqui fazia o sacrifício. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Amém. Aleluia. Então, no átrio, o pecador chegava com sua oferta, que seria oferecida pelo sacerdote em seu lugar no altar. O pecador, ele colocava a sua mão na cabeça do animal e confessava o seu pecado. Dessa forma, o pecador transferia toda a sua culpa para o animal inocente e recebia para si o valor de sua morte. Então, Cristo, ele morreu por todos os que têm posto as mãos sobre o Cordeiro de Deus, sobre ele. Aí eu pergunto, você já depositou a sua vida nas mãos de Jesus? Você tem colocado as suas mãos sobre o Cordeiro de Deus? Você tem reconhecido o seu pecado e tem crido e suplicado o poder do sangue de Jesus para te purificar? Pense nisso. Mas o altar também era um lugar de propiciação. Êxodo 32, 30. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Ou seja, propiciação significa ser propício, ser favorável, ser aceito.
1 João 4,10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. 1 João 2, verso 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então, uma vez que Deus é santo, Ele não pode deixar impune o mal. Ele não pode fazer vista grossa para o mal. Deus, Ele satisfaz a sua justa ira contra o pecado ao desviá-la do pecador e concentrá-la no seu Filho Jesus. Então Deus é justo, Deus precisa punir o pecado do homem, mas Deus preferiu punir o pecado do homem na pessoa do seu Filho Jesus. Como Deus é maravilhoso, como Deus nos ama, o que podemos fazer, o que podemos falar diante de um amor tão maravilhoso. Talvez seja por isso que o apóstolo Paulo ele fala, o amor de Deus nos constrange. Então vamos ver agora um pouquinho sobre a construção do altar de bronze. Então o altar de bronze era feito de madeira de acácia, que representava a vida humana, coberto pelo bronze, que significava o juízo. Então a forma do altar de bronze era quadrado, 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 1,5 metro de altura. Uma vez considerando o côvado como meio metro. Ele era quadrado. Então, o quadrado tem 4 vértices. Quatro vértices. Então, aqui nós vemos, podemos fazer uma alusão aos 4 cantos da terra: norte, sul, leste e oeste. Ou seja, sem forçar o texto, nós podemos dizer que o sacrifício de Jesus alcançou todos os 4 cantos da terra. Então a salvação não é apenas para um grupo específico de pessoas, não é apenas para algumas pessoas que fazem parte de uma religião X. O sacrifício de Jesus é para todos aqueles que creem. Não importa aonde você nasceu, não importa a cor da sua pele, não importa a sua raça, não importa o seu grau de escolaridade, não importa nenhum fator externo. O sacrifício de Jesus é para todos. Sua estrutura, ele foi feito de madeira de acácia. Então foi feito de madeira de acácia, a madeira de acácia representando a vida humana, coberto por bronze, o bronze sendo uma liga de cobre e estanho. Então, sendo fundido na mesma peça, em cada canto do altar havia um chifre. Olha que interessante, voltando aqui, observe que o altar tinha 4 chifres. Vamos ver o que significa chifres. Êxodo 29, 12. Depois tomarás o sangue do novilho e o porás com teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derrama-lo-ás à base do altar. Na Bíblia, o chifre representa poder. Veja o que diz 1 Samuel 16:13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então aqui nós vemos o profeta Samuel ungindo Davi para ser rei. Então aqui o chifre do azeite representava o poder do Espírito Santo, na unção, na escolha de Davi. Apocalipse 5, 2-3, depois do 5 ao 7. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores.
eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Louvado seja Deus, bendito seja o nome de Jesus. Aqui fala que o cordeiro, Jesus, como tendo sido morto, verso 6, ele tinha 7 chifres, ou seja, mostrando autoridade, 7 olhos, representando o Espírito Santo, ou seja, a sua onisciência. Então, os 7 chifres indicando o seu poder supremo. 7 na Bíblia representa o número completo, representa o número perfeito, a perfeição do poder de Deus, o poder completo. Somente Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, o chifre representa o poder de Deus. E nós vemos, é interessante nós observarmos também que o chifre, em alguns outros momentos, também representa um poder maligno, Por exemplo, Daniel 7, 24 e 25. Em Apocalipse 17, 12 e 13. Em Apocalipse 13, ao falar sobre a besta, nós também vemos os chifres, também representando o poder maligno. Então, os chifres, eles representam poder. E quando nós vemos, falando a respeito dos chifres do altar do holocausto, nós podemos pensar no poder do sangue do sacrifício, do sangue de Jesus. Então, no altar de bronze, os chifres enfatizam o poder do sangue. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o sangue de Jesus tem poder. E vamos agora falar um pouquinho sobre outros utensílios do altar de bronze. Primeiro, o fogo. Levítico 9, 24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o seu rosto. O fogo que ardia sobre o altar foi aceso pelo próprio Deus e deveria ser conservado no incensário para não se apagar. Fogo significa purificação, significa julgamento. Então, o fogo era um dos utensílios, fazia parte do altar de bronze. Levítico 6, 12 a 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Os varais e as argolas. Os varais e as argolas davam um aspecto móvel ao altar, revelando que Deus estaria com o seu povo durante a sua peregrinação. Então havia varais e argolas no altar. Quando o povo estava em marcha no deserto, o altar de bronze ele estava em movimento. Vamos ter uma aula apenas falando sobre o tabernáculo em movimento. Então o altar não era parado, ele estava em movimento. Deus está sempre com o seu povo aqui na terra. E por fim, cinzeiros, pás, bacias, garfos e braseiros. Alguns desses utensílios eram utilizados para a remoção de cinzas do altar, que era o que restava do sacrifício queimado, indicando que o sacrifício havia sido concluído. Como tipo de Cristo,
os utensílios e as cinzas, elas podem ser compreendidas como a humilhação de Jesus Cristo e como a consumação da sua obra redentora na cruz. Ou seja, Jesus realizou um sacrifício perfeito, um sacrifício santo, um sacrifício completo, não ficou faltando nada. Então, Filipenses 2, 5 a 11, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então o sacrifício de Jesus foi completo, não precisamos fazer outros sacrifícios, não precisamos continuar oferecendo a Deus sacrifícios de animais, porque aquilo que Jesus realizou na cruz foi completo, o seu sacrifício foi pleno, não precisa haver nada mais para completar esse sacrifício. João 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. O sacrifício de Jesus foi completo, não precisa ser completado, nada precisa ser adicionado a esse sacrifício. Então que o Senhor Jesus possa estar abençoando a mim e a você, e que possamos crer no poder do sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo. E agora eu quero fazer uma oração abençoando você e a sua família. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia, Pai, dura para todos sempre. Nós somos pecadores, ó Pai, mas eu sei que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, Pai. Eu te louvo, Senhor Jesus, porque o Senhor, ó Pai, na tua sabedoria infinita, providenciou, Pai, alguém, ó Deus, para morrer na cruz, para que pudéssemos ter a vida eterna. O Senhor, ó Pai, providenciou um sacrifício perfeito, Pai, para que pudéssemos, ó Deus, ser aceitos por Ti. Bendito seja o nome do Senhor, ó Deus. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Deus. Dê-nos um coração humilde, um coração quebrantado, Pai. Ó Deus, bendito seja o Senhor, ó Pai. Eu te louvo, Pai, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder. Eu te louvo porque o sangue de Jesus pode purificar todo e qualquer pecado, Pai. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, ó Deus, livra-nos do mal, dê-nos um coração humilde, um coração quebrantado, tira toda a vaidade do nosso coração, tira tudo aquilo que não agrada o Senhor, ó Pai. Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, derrame, ó Deus, a Tua bênção sobre cada um, ó Deus, de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, só o Senhor é santo, só o Senhor é tremendo, só o Senhor é gracioso, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu te louvo, Pai, porque hoje não é necessário, Pai, que façamos ofertas, sacrifícios de animais, ó Pai. Porque, ó Deus, o Senhor realizou o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. E hoje, ó Deus, o Senhor exige de nós sacrifícios de louvor, ó Pai. Ó Deus, o Salmo 51, verso 17 fala: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ó Deus, Deus Santo, perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, que possamos ter um coração humilde, um coração quebrantado, Jesus. Ó Deus, desfaça, ó Deus, as obras do maligno em nossas vidas, ó Pai.
Ajude-nos, ó Deus, a oferecermos a Ti sacrifícios de louvor, sacrifícios de gratidão, Pai. No nome de Jesus, ó Pai, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar agora diante do Senhor, ó Pai, esse teu filho, essa tua filha, ó Deus, que está aqui comigo, ó Deus, invocando o teu nome. Perdoe, ó Deus, os seus pecados, ó Pai. Supra todas as suas necessidades, ó Pai. Eu não sei, ó Deus, o que esse teu filho, essa tua filha precisam, Pai, nesse momento, mas o Senhor sabe, ó Deus. Ó Deus, porque o Senhor não está circunscrito, ó Deus, o tempo, ó Deus. Ó Deus, embora, ó Deus, esse vídeo esteja sendo gravado num determinado momento, Pai, a oração, ó Deus, ela ressoa através, ó Deus, do tempo, através da história. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa, ó Deus, esse teu filho, essa tua filha, Senhor, que precisa do Senhor agora, Pai. Supra as suas necessidades, resolva os problemas que elas estão enfrentando, dê a elas forças, ó Pai, para vencer os teus desafios, ó Pai. Pois essa é a oração que eu faço, confiado no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Então que o Senhor te abençoe poderosamente. E eu encontro você na nossa próxima aula. Um grande abraço.